Bem-vindos então, senhoras e senhores, aqui para o canal. Você que está chegando agora, que está caindo aqui no canal, a gente vai, nesse momento, para a segunda aula de ecologia. Na primeira, que já está aqui no canal, a gente fez as definições mais básicas, né? Do que eram os componentes abióticos e bióticos, o que era a biosfera, os níveis de organização, né? Desde a espécie, população, comunidade e ecossistema. E nessa aula agora, a gente vai falar mais especificamente do que é um habitat, qual a diferença de habitat para biótopo, qual a diferença do biótopo para o próximo conceito importantíssimo, que é de ecossistema, e a gente vai falar também de nicho ecológico, beleza? Então, para isso, a gente só vai dando uma revisada. Ó. Se você pegar essa foto, ela é a foto de uma região. Então, vamos relembrar só aqui. Componentes abióticos dessa região aqui é o que não tem vida, não é feito de vida, né? Então, você tem a atmosfera, o ar, a parte das rochas, que constrói e constitui essa montanha, o gelo, ó, que é a água em formato sólido, em estado sólido, é abiótico. Aqui na parte do solo, os nutrientes, a salinidade, o pH do solo, tudo isso abiótico. E biótico, professor? Biótico são os seres vivos. Esses arbustos aqui, as árvores, né? E qualquer outro ser vivo que esteja aqui na imagem. Então, você passando para a próxima, que você tem um ambiente aquático, mesma coisa. Os abióticos, a gente consegue até ver os raios de luz aqui, ó, entrando. Então, a radiação, os raios de luz é abiótico, não é ser vivo. A parte das rochas, a água em si dessa região, temperatura da água, salinidade da água, tudo, né, que não é ser vivo é abiótico. E aqui você tem peixes, a gente tem coral aqui, a gente tem poríferos, que são animais. Toda essa parte viva que é feita de seres vivos, a gente chama de componentes ou partes bióticas. Beleza? Isso a gente tinha visto na aula passada, né? Então aqui eu botei algumas imagens da cidade de Brasília. Você pode ver aí que é a época da seca, bem famosa essa época lá em Brasília. Olha lá. Então a cidade fica assim, em comparação, por exemplo, com a época da chuva. Por que eu coloquei isso daqui? Só para você ver, principalmente essas duas imagens de cima, o mesmo cenário com as modificações dos componentes abióticos, né? Você tem basicamente a mesma região, só que o que mudou? O tempo daquela região mudou. Então mudou a umidade do ar, mudou a temperatura, mudou que mais? A pressão atmosférica muda um pouco. Então essa mudança dos componentes abióticos vai fazendo aquelas épocas específicas de uma região. Lá embaixo, ó, quando a gente tem aqui a época da chuva, isso é a mudança dos componentes abióticos também. Correntes de ar, as massas de ar frio ou as massas de ar mais úmidas que vão chegando na região vão transformando e vão predispondo, vão dando chance das alterações climáticas que a gente conhece naquele lugar. Tudo bem? Então você pode até considerar isso também. As alterações dos fatores abióticos vão predispondo, vão dando chance para as mudanças climáticas, ou em outras palavras, elas são as mudanças climáticas, né? Beleza? Então a gente viu, né, nas figuras que a gente viu ali, as mudanças drásticas do clima de Brasília, são esses fatores físicos, né, que determinam ali o clima. Então o que ele é? O que o clima é e o que o tempo é? Só uma diferenciação, tá? O tempo, ele é mais momentâneo. O clima é em relação a um ano inteiro daquela região. Então, se você fizer uma comparação, por exemplo, com uma pessoa, é como se o clima fosse a personalidade da pessoa, é o jeito que ela é como um todo, e o tempo é como se fosse o humor da pessoa, naquele certo momento ou naquele dia. Uma pessoa ela pode mudar de humor durante o dia, ela pode acordar mal-humorada ou bem-humorada, depois ela pode ficar mal-humorada, pode ficar triste, pode ficar melancólica durante um dia. É a mesma coisa com o tempo. Tempo pode acordar, né? O dia pode começar chovendo, depois pode abrir o sol, pode ficar mais frio, pode ficar mais seco. Ó. Isso é a mudança do tempo. E o clima? O clima é você analisar uma região durante um ano inteiro e ver como é que é essa mudança do tempo. Beleza? E para você chegar numa definição que o clima daquela região é daquele jeito específico, você tem que analisar aquela região ao redor de 30 anos, para você ter ideia de como que aquele clima se comporta. Tudo bem?
Então a gente fez uma diferenciação rápida aqui de clima e de tempo. Então nada mais é do que a transformação, ó, e a ação combinada de tudo isso que não é vivo, tudo isso que é abiótico, ó, luminosidade, temperatura, pressão do meio, ventos, umidade, regime de chuvas, todas essas transformações vão caracterizando o clima de uma região, né? Então, como os fatores abióticos estão envolvidos no clima? É a mudança deles que faz o clima acontecer. Olha lá, ó. Então, isso aqui tem tudo a ver com o assunto. Esse nosso amigo aqui é o Sol. Essa região aqui alaranjada que você está vendo é a radiação do Sol. O Sol emite muita radiação, emite muitas coisas, principalmente uma radiação famosíssima, chamada ultravioleta, né? E emite os raios também de luz que vão atingir, aqui no caso, o planeta Terra. Ó. Só que o planeta Terra tem uma primeira barreira para esse tipo de radiação. Quando você está olhando aqui na imagem, esse azul até parece uma aranha quando você olha aqui assim, ó, em volta do planeta Terra. Parece um formato de aranha, né? Isso, na verdade, é o campo magnético da Terra, que a gente chama de magnetosfera. Então, ele é a primeira barreira que a gente tem para não ser bombardeado de forma quase sem piedade, né, por essa radiação do Sol, que chegaria aqui de forma avassaladora e não deixaria muita coisa acontecer se a gente não tivesse essa primeira proteção aqui da Terra, a magnetosfera. Olha lá, ó. Então o Sol em relação à Terra, a Terra em relação ao Sol, ela fica numa angulaçãozinha, ela não fica totalmente reta. Se você olhar essa linha tracejada aqui, ó, que está passando bem no meio do planeta, você vai ver que se ela tivesse completamente em pé, ela ia ter um tipo de radiação, de ângulo de radiação que chega do Sol e bate na Terra. Só que na verdade ela é um pouquinho inclinada aqui, ó, em relação ao Sol. Então esses raios amarelos que você está vendo aqui são os raios de Sol que vão chegando no planeta Terra. O que você já começa a ver? Você começa a ver que determinadas regiões do planeta recebem ou são atingidas por radiação de forma diferente. Essa região aqui, ó, que está no meio, aqui entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, recebe uma radiação num ângulo aqui, ó, compara o ângulo que essa radiação está chegando, é quase perpendicular, 90 graus. Então isso faz com que essa região do planeta seja mais aquecida, que ela receba mais radiação, comparando com as outras regiões que a gente tem aqui. Lembrando que o planeta está num movimento de rotação, então 24 horas para ele dar um giro completo. Então as outras partes também vão receber essa radiação, mas tem que estar nessa faixa aqui do planeta. Isso vai começar a determinar ambientes diferentes, com climas diferentes aqui no planeta Terra. Beleza? Essa forma com que a Terra interage, vamos dizer assim, como ela se posiciona em relação ao Sol. Olha lá. Então isso que a gente tem aqui, de uma forma mais simplificada, você tem regiões do nosso planeta com tipos diferentes de ambientes, que a gente pode até chamar de biomas, né? Uma floresta tropical, a taiga, que é um tipo de vegetação muito específica ali da Europa, do leste europeu aqui assim, ó, da Rússia, o deserto dos polos, deserto polar, a savana, ó, bem característica aqui da África. A gente tem savana no Brasil também, o cerrado é considerado um tipo de savana. Os desertos, as pradarias, que são aqueles campos bonitos que a gente vê. Todas essas diferenças de vegetação têm tudo a ver com o clima, com o tipo de clima que existe naquela região. E esse tipo de clima tem tudo a ver com como a Terra está posicionada em relação ao Sol em determinadas épocas do ano. Que vai ser importante você entender esse próximo vídeo aqui, ó, quando a gente falar do ano, né, em si. Olha só, então esse vídeo vai mostrar o movimento da Terra em relação ao Sol. Vamos dar uma olhada nele. Então você tem aqui, primeira coisa, vou voltar. Vamos considerar que a Terra está saindo desse ponto aqui, né, que você está vendo. Quanto tempo demora para ela sair desse ponto, fazer essa trajetória e voltar para o mesmo ponto? Isso demora 1 ano. A gente definiu o ano como sendo o tempo que demora para a Terra sair de um ponto, fazer essa movimentação, fazer esse trajeto em volta do Sol e voltar para o mesmo ponto. Esse movimento a gente chama de movimento de translação, é tipo um translado que ela faz
em volta do Sol. E você vai ver que além desse movimento, o próprio globo terrestre tem um movimento em que ele gira, ele vai girando. Esse movimento a gente considera como rotação. E é esse movimento em relação ao Sol que faz o ciclo de dia e de noite acontecer. Tudo bem? Então tá lá. A Terra vai transladando, fazendo movimento de translação em relação ao Sol. Ela vai também tendo rotação. Olha lá que interessante. Então você pode ver que em determinado momento, partes da Terra recebem uma quantidade de radiação diferente de outras partes. E além disso, esse vídeo é muito bom para mostrar. Dá uma parada bem nessa hora aqui, ó. Você está vendo que o eixo da Terra está inclinado. Ele está inclinado, tipo, em direção ao Sol. Então essa região aqui, ó, vai receber muito mais radiação do que essas outras aqui. Agora, se você parar para dar uma olhada bem assim com cuidado nesse vídeo, você vai ver que tem uma hora que o eixo ele aponta em direção ao Sol e depois ele inverga, ele vai para trás. Então isso também vai determinar uma quantidade diferente de radiação. Olha lá, ó. Acompanha esse eixo amarelo que está cortando a Terra. Olha agora como o planeta deu uma envergada para trás. Ó. Olha como agora ele está inclinado para trás. Então essas regiões aqui vão receber uma quantidade de radiação diferente dessas aqui de baixo, em relação aqui aos trópicos. O que isso vai determinar? As estações do ano. Tudo bem? Esse inclinar para frente, esse inclinar para trás e a posição que você está em relação ao Sol, a soma dessa movimentação, desse comportamento todo, faz as estações do ano acontecer. Aí, claro que vai fazer diferença em relação a qual parte do globo você está do hemisfério. Aqui seria o hemisfério norte, né, essa parte aqui, e aqui o hemisfério sul. Então, enquanto você tem uma estação do ano no hemisfério sul, você tem uma outra estação no hemisfério norte. É por isso, tá? Que às vezes quando você está numa estação aqui, a outra aqui embaixo é completamente diferente. O que está fazendo isso acontecer? A quantidade de radiação, entre outros fatores, mas o principal, quantidade de radiação que chega no planeta em determinado momento. Então você tem aí a Terra fazendo um movimento de translação, ó. Então você vai ter estações do ano diferentes. Vamos ver aqui, ó. Essa parte é bem legal aqui, ó, quando você tem, ó. Beleza. Aqui a gente pode desconfiar que você tem uma estação muito próxima do verão ou primavera, porque recebe muito mais radiação aqui no hemisfério norte em relação ao hemisfério sul. Você pode desconfiar que está numa estação ou inverno ou outono. Tranquilo, gente? É muito fácil de entender, né? Então tá aí, ó. A gente está considerando o Sol parado aqui e a Terra fazendo um movimento de rotação, de translação e ainda essas diferenças de angulação. Massa, professor. Então, com isso, o que vai acontecer? Olha aí, ó, diferentes tipos de lugares. Isso é uma pradaria. Aqui a gente tem um ambiente de litoral. A gente tem um manguezal, mangue. E aqui a gente tem um deserto. Então, você já está entendendo o que está fazendo essas regiões serem bem diferentes uma das outras. É quantidade de radiação solar que chega, posição em relação ao planeta, em qual hemisfério aquela região está. Beleza. Então vê se você concorda. A gente pode considerar esses lugares que a gente viu, considerar ambientes. Eles são ambientes? São, eles são ambientes. Espécies ou comunidades, elas podem viver naquele lugar ali? Pode, tá? Então a gente vai chegar no conceito de habitat, que é um conceito muito importante. Então quando a gente falar que uma certa região é um habitat de uma espécie, então o que é o habitat? É o ambiente, é um lugar, ele existe, é um lugar onde vive determinada espécie ou comunidade biológica, e aqui você tem que tomar muito cuidado, porque quando você falar do habitat, você precisa falar da parte física e biótica daquela região. Então tem diferença. Se você lembra bem da aula passada a gente falou do biótopo, não sei se você lembra, biótopo. O biótopo é só a parte física e geoquímica do meio ambiente, tá? Então é só temperatura, rochas, minerais, salinidade, acidez do meio, luminosidade. Isso é o biótopo. Pessoal, então qual que é a diferença de biótopo para habitat?
tem uma diferença. Na hora que você for falar sobre o habitat da espécie, ou descrever o habitat da espécie, você precisa falar também da parte biótica, como são os seres vivos daquele lugar. Não é só falar da parte física. Então, é muito importante você saber essa diferença. O habitat, ó, caracterizado pela parte física e biótica do meio daquela espécie, tá? Então tá aí, fatores abióticos, como é que eles vão constituir um habitat? É o alicerce, é a atmosfera, é o ar, são os gases, é a temperatura, isso vai dando o alicerce para existir. E aí você tem que considerar os fatores bióticos. Ó. Como que os fatores bióticos constituem um habitat? Você vai ver quais são as espécies de planta, quais são as bactérias que tem naquele lugar. Tem muito animal? Tá, tem muito animal, mas qual tipo de animal? É muito vertebrado? São mais mamíferos? São mais aves? Tá vendo? Você tem que considerar essa parte biótica também na hora de falar do habitat. E é aí que vai vir a diferença entre habitat e biótopo. O habitat você está falando da parte física e seres vivos. O biótopo é só o conjunto das partes físicas e geoquímicas do meio. Tá? Essa é a grande diferença como que em relação ao habitat e biótopo. Então, habitat e biótopo é a mesma coisa? Não. Um considera só físico e geoquímico, o outro físico, geoquímico e seres vivos. E o habitat vai ser a mesma coisa que o ecossistema? Também não. A gente vai entrar agora na definição chave do que é um ecossistema. Vamos ver aqui então? Então, olha lá. Vamos de baixo, do mais básico para o mais complexo. Se você juntar numa região, se fizer o conjunto da parte física e geoquímica, que faz aquela região existir, você tem o biótopo, beleza? Agora, se você colocar na jogada, além disso, os seres vivos, você tem a parte biótica e você tem, então, o conceito de habitat. Aí é que vem a diferença. E para eu ir para o próximo nível, professor? Para eu ir para o nível de ecossistema. Para você ir para o nível de ecossistema, não basta você saber como é que é a parte física e geoquímica e quais são os seres vivos daquele lugar. Você tem que saber o quê? Como a parte física se relaciona com os seres vivos. Como que os seres vivos daquele lugar se relacionam entre si e com a parte física. Então, falar em ecossistema é muito falar sobre o jeito que aquela região funciona, como é que é a dinâmica dela. Nesse momento aqui, eu vou dar o exemplo, vou deixar nesse slide aqui mesmo, eu vou dar o exemplo da casa de uma pessoa. Então, se você for falar só em relação à casa, olha, a casa ela pode ser construída com tais materiais, ela tem tantos quartos, ela tem tantos azulejos na cozinha, ela é feita do jeito X, feita do jeito Y, isso é como se você estivesse falando do biótopo, só da parte física daquele lugar. Se você colocar as pessoas e começar a considerar as pessoas daquela casa, você está falando já do habitat. Então aquela casa é daquele jeito, construída daquela forma, com aqueles materiais, e naquela casa vivem um casal, por exemplo, avós, junto com sobrinhos e uma mãe junto. Beleza? Você considerou os seres vivos ali. Então é como se você estivesse falando do habitat. Como é que é o habitat? Casa X, construída do jeito X, com aquelas pessoas. Eu disse como é que aquelas pessoas se comportam uma em relação à outra? Não. Eu disse como que elas interagem na casa durante o dia? Não. Então isso é habitat. Pessoal, eu quero passar para o nível de ecossistema. Então agora a gente vai dizer como que as pessoas se comportam entre si e com a casa. Então eu posso falar, a pessoa X vive no quarto dela o dia inteiro, ela não conversa muito com o resto do pessoal, mas a outra pessoa já é mais apegada ao avô dela. Então ela passa o dia inteiro com o avô dela conversando, falando besteira, dando risada, aí eles saem, almoçam juntos ali na cozinha, depois vão assistir televisão na sala. Tá vendo que eu estou descrevendo como que aquilo funciona? Como que é a interação? Então isso é como se fosse o ecossistema da região. Olha a palavra, ecossistema, o sistema da casa. Lembra que casa era planeta naquela outra aula que a gente viu, né? Oiko é a casa. O sistema, como que o sistema funciona, tá? Acho que deu para entender com esse exemplo, né? Então não tem para onde fugir. Quando a gente for falar de ecossistema, antes de fazer a definição e o fechamento geral, faz sentido isso daí, ó. Os seres vivos se adaptam e agem de acordo com se tivesse uma função
dentro do ambiente dele. Isso faz sentido? Faz, e a gente chama isso de nicho ecológico. E aqui é um conceito importantíssimo de ecologia que você não pode deixar passar. E eu gosto muito de usar aqui o exemplo da profissão. Então, quando você pegar qualquer espécie, tá? Não pensa só em ser humano, não. Pensa em bactéria, pensa em fungo, pensa em orquídea, pensa em ouriço do mar, pensa em cianobactéria, qualquer coisa, tá? O que é o nicho ecológico desse ser vivo ou dessa espécie? É basicamente tudo que ela faz, tudo que ela precisa para ela existir ali. Então, é o habitat dela, é a atividade que ela faz durante o dia, ou durante o ano, durante o tempo que você quiser, os recursos, as necessidades dela, tudo isso entra no que é um nicho ecológico. Por isso que eu coloco como se fosse o exemplo da profissão. Se você escolhe uma profissão para você atuar, você precisa de coisas para ser aquela profissão. Por exemplo, professor, eu quero ser uma engenheira, quero ser uma engenheira muito boa. Então, para você ser engenheira, você vai precisar de tais materiais, você vai trabalhar em tal empresa, você vai trabalhar de manhã, de tarde ou de noite. Você vai trabalhar os 3 turnos. Como que é o seu trabalho? Você chega, você faz projetos, você, dependendo da engenharia que você escolheu, você acompanha outros grupos trabalhando. Tá vendo que eu preciso de coisas para exercer uma profissão? É a mesma coisa o ser vivo. Ah, pessoal, eu olhei aquela coruja ali, ó. Coruja. Como é que é o nicho dela? Você vai dizer, ela é noturna ou é diurna? Quando ela é noturna, o que ela faz de noite? Ela fica acordada fazendo o quê? Cuidando do ninho dela? Ela fica caçando? Quando ela caça, do que ela se alimenta? Ah, quantos filhotes ela teve ali, ó? Quando ela tem reprodução e deixa os filhotinhos. Quantos? Quantos por ano? Ela aguenta, essa coruja que você está falando, ela aguenta temperaturas muito altas? Ela sobrevive numa região que é muito seca? Ou ela gosta de ambientes mais úmidos? Está vendo? Ó, tudo que eu vou falando em relação à espécie é o nicho ecológico dela. Tá? Pensa numa profissão de novo. Eu sou um professor. Vai ser professor. O que você vai precisar? Vai precisar de uma sala de aula. Você vai trabalhar de manhã, de tarde ou de noite? Ah, vou trabalhar de tarde. Você vai usar muito o quadro ou você vai usar mais projetor? Ah, eu vou ter que corrigir prova na hora que eu sou professor. Vou ter que acompanhar os alunos, tá vendo? Ó, tudo que eu preciso para desempenhar a profissão de professor. É a mesma coisa no nicho ecológico. Tudo que aquela espécie precisa para ela ser daquele jeito, para ela desempenhar aquela função. Tudo bem? Então, ó, para quem está pegando o gancho legal da aula, você está vendo que não tem como você separar uma coisa da outra. Quando a gente começar a falar de nicho ecológico, a gente vai entrar em contato, a gente vai tangenciar a noção de cadeia e de teia alimentar, porque isso faz parte das necessidades daquela espécie, faz parte do nicho dela, né? Então, se você olhar, por exemplo, a coruja, já falei, né? Na hora dela se alimentar, e aí, ela vai se alimentar de outras corujas? Coruja é um ser vivo que faz canibalismo? Será? Será que ela vai se alimentar de pequenos roedores, de pequenos répteis assim, tipo calango, lagarto? Ó, tô falando do jeito dela, do nicho dela. E tô entrando em cadeia alimentar, que é uma coisa que a gente vai ver com mais profundidade depois. Olha lá, ó. Pessoal, essa abelha aqui, o que ela faz durante o dia dela? Ah, ela sai para polinizar as plantas. Será que ela sai para polinizar as plantas ou será que ela sai atrás de alimento e acaba polinizando, né? Então tá vendo? Ela tá cheia de grãos de pólen aqui, ó. Então, quando você falar disso, desse comportamento da abelha durante o dia dela, do nicho dela, você vai acabar também falando de cadeia alimentar, porque essa abelha indo atrás do alimento dela vai ajudar a reprodução das plantas que em uma determinada região podem ser a base da cadeia alimentar daquela região. Ah lá, você tem uma árvore aqui, o ipê. Então, se você descrever qual que é o nicho do ipê, você pode pensar que tem que tomar cuidado. Ah, professor, a árvore não faz nada no meio ambiente dela, nem tem nicho ecológico. Faz sim. Ela está em uma região, então as raízes dela estão entrando no solo e precisando de água e sais minerais. Que tipo de água? É uma água com pH mais ácido, mais básico? Que nutrientes ela precisa? Será que ela precisa de mais fósforo do que nitrogênio? Tudo isso é nicho, hein? Ela é uma árvore, o ipê tem flor, né? Então essa flor, uma hora ou outra, vai virar um fruto. Qual a época do ano isso acontece? Ah, é mais para o inverno, é mais para o verão? Quantos frutos ela produz? Ela é bem adaptada para o clima seco? Ó, estou falando do nicho. E qual que é uma das principais atividades que ela faz?
fotossíntese. Ah lá, a fotossíntese vai ser a base para ela produzir o alimento dela, que vai ser a base de uma cadeia alimentar de uma região. Tá vendo? Não tem como fugir. Quando eu falo de nicho, eu acabo também falando de cadeias e teias alimentares, que é um assunto que a gente vai entrar depois. Tá? A gente não vai falar muito dele agora, não. Olha lá, ó. Então você tem nichos, aqui pode ser uma forma de mostrar o nicho de duas espécies. Ó. Você tem aqui um abutre disputando comida com uma hiena. Os nichos são muito parecidos nesse aspecto. Os dois são carniceiros, né? Eles aproveitam o alimento que ficou naquela região lá, que sobrou. Então pode acontecer dos dois disputarem muito um alimento, porque os nichos, uma parte do nicho, que é o tipo de alimento, é muito parecida. Ó, o beija-flor indo ali na flor, na planta. Então é nicho ecológico, é o que ele faz, é o que ele precisa para ser daquele jeito. As formigas carregando as folhas, ó. Isso tudo também faz parte da descrição do nicho ecológico. Cuidado quando você olhar essa imagem. Pessoal, aí não tem nada. Aí é cenário. Não tem nenhum ator principal. Aí é só o cenário. Cuidado. Planta não é cenário. Planta é ser vivo. Então, quando você estiver vendo essa imagem aqui, tem muita coisa acontecendo. Tem fotossíntese pra caramba acontecendo aqui. Tem competição para captar mais gás carbônico para fazer fotossíntese, tem competição para pegar maior quantidade de radiação de luz para fazer fotossíntese. Tá? Então tem vários nichos em andamento e interseção acontecendo nessa imagem aqui. Tá? Então, para a gente fechar essa aula, tudo que a gente veio vendo até agora dá para a gente uma base bem segura, para a gente fazer uma definição bem boa do que é um ecossistema. O que é um ecossistema no final das contas? Ó? É uma unidade, já vou falar sobre isso, onde a biocenose, lembra que é a comunidade, e os componentes não vivos interagem formando um sistema estável. Então, para aquela região ser considerada um ecossistema, você tem que ter a parte física e geoquímica do meio, biótopo, interagindo com os seres vivos daquela região, com a comunidade. Interagindo de que forma? Formando uma unidade estável. Ela não está em desequilíbrio. Ela própria se autorregula e aquilo funciona bem. Não quer dizer que naquela região não vão acontecer coisas prejudiciais para alguns dos seres vivos. Não quer dizer que não vai ter parasitismo, que não vai ter morte de algum ser vivo. Vai ter, mas como uma grande unidade funcionando, ela funciona de forma estável. E a gente vai ver que para ser o ecossistema, ó, ele pode ser aplicado em qualquer escala. Então já vou usar de novo a minha garrafa aqui de água para esse exemplo. A garrafa d'água está aqui, ela tem a parte que é o plástico, a tampinha, a água em si, que não é ser vivo, então essa parte física. Se dentro da garrafa tiver uma comunidade de seres vivos aqui, vamos dizer que tem um tipo de fungo aqui dentro, um tipo de bactéria e um tipo de protozoário aqui dentro dessa água aqui. Se eles estiverem interagindo entre si, fungo, bactéria e protozoário, e interagindo com a garrafa em si, formando uma unidade estável, posso chamar, professor, essa garrafa aqui de ecossistema? Pode, tranquilamente, ela é um ecossistema, porque as coisas estão funcionando em conjunto e estão estáveis. Ó. Ah, professor, achei que para ser ecossistema tivesse que ser um lugar gigantesco. Não, uma garrafa pode ser um ecossistema. Então vamos ver essas imagens aqui. Ó. Olha lá. Coloquei de propósito essa poça d'água. Ela pode ser um ecossistema? Pode, tranquilo. Pessoa, mas essa poça aí vai ficar aí 3 horas, 4 horas, depois ela vai secar. Não importa. Durante essas 3, 4 horas, ela foi um ecossistema. Por quê? Porque ela tinha ser vivo ali e estava interagindo com a parte física e química da água, formando uma unidade estável. Não importa se foi uma unidade estável por 4 horas antes de secar, ali foi um ecossistema. Tá? Mesma coisa nesse ambiente aquático, parte química, física e biótica interagindo, formando um sistema estável. Aí, ó, uma região ali é um ecossistema aquático. Esse parque aqui que você está vendo, todo ele pode ser considerado um ecossistema? Pode, vou repetir. Se a parte física estiver interagindo com a parte viva, biótica, e estiver funcionando de uma forma estável. E a gente passa, para a gente fechar a aula, para o grande ecossistema que a gente conhece, o único grande ecossistema em escala planetária que a gente conhece, porque a vida que a gente conhece é só aqui no planeta Terra.
Então você pode considerar o planeta Terra um grande ecossistema, juntando todas as interações dos seres vivos com toda a parte física e química do planeta em si. A gente fecha com esse grande e maravilhoso ecossistema completo do planeta como um todo. Beleza? Então essa é a nossa segunda parte de ecologia. Veja o vídeo de introdução, tá? Revisa os conteúdos para a gente passar depois para a próxima parte, onde a gente vai entrar na parte mais das relações alimentares entre os seres vivos. Cadeia alimentar, teia alimentar, que a gente pode chamar de cadeia trófica ou teia trófica, as pirâmides alimentares, contaminação na cadeia alimentar, o que vai acontecer, perda de energia, ganho de energia. Esse é o assunto para a nossa próxima aula. Tudo bem? Então, mais uma vez, fiquem bem e se cuidem.